Se sentar aí. Sentar, eu já quero chamar aqui o pastor Eduardo, vai ministrar para a gente. Ninguém sabia que ele ia ministrar, né? É porque durante essa semana, né, a gente já tinha feito a agenda já, mas Deus me inspirou, né, no tema que a gente preparou para esse mês, né, sobre a volta de Jesus. Me inspirou a chamar o pastor, né? Nada como, lógico, o líder direciona, mas também a gente tem uma cobertura, né? E ouvir daquilo que Deus quer falar através da nossa cobertura é mais importante ainda. Amém? Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus. Eu espero que vocês tenham paciência comigo, né, porque eu fui adolescente há 3 gerações atrás. Né? Há 30 anos atrás eu era adolescente. Mas existe uma vantagem nisso, né? E qual é a vantagem? Né? Que onde vocês estão hoje, eu já estive. Então eu compreendo muito daquilo que vocês passam, daquilo que existe dentro do coração e da mente de um adolescente, porque um dia eu fui adolescente. E existe uma outra vantagem, a vantagem de saber qual é o caminho que vocês vão percorrer, porque eu já percorri diversos caminhos, e isso nos dá uma certa liberdade, também uma autoridade, para poder conduzir a vida de vocês, amém? Eu tenho algo profético para a sua vida. Eu tenho algo profético para a sua vida. Vocês sabem o que é uma profecia? Profecia é algo que Deus fala num tempo presente e que vai acontecer num futuro. Então eu tenho algo profético para a sua vida. Nesse espaço aqui hoje, estão os pastores e as pastoras que vão liderar essa igreja. Eu vou dizer novamente, nesse espaço aqui hoje, eu falo isso com toda a autoridade. Nesse espaço aqui, no dia de hoje, estão os pastores e as pastoras que vão liderar essa igreja. Amém? Eu digo isso porque é muito simples observar aquilo que Deus tem feito. O pastor Vilela, ele já tem uma certa idade, mas está muito bem, graças a Deus, né, André? Vai aguentar mais uns 15 a 20 anos aí fácil, à frente da igreja. Não estou falando de vida, não. À frente da igreja. Até lá, eu já estou aposentado, né? Até lá do nosso presbitério, o pastor mais novo, que é o pastor Giovanni, vai ter mais de 60 anos de idade. Também vai estar aí no momento de ser jubilado. Então, assim, eu tenho uma convicção muito grande que Deus já está preparando hoje, no tempo presente agora, os pastores que vão liderar essa igreja daqui a 15, daqui a 20 anos. E você está inserido no meio disso, se você compreender essa voz, essa palavra profética para a sua vida. Eu tenho convicção disso, eu vou falar mais uma vez. É nesse espaço aqui, né, que estão contidos os pastores que vão liderar essa igreja num futuro bem próximo. Amém? E Deus espera, com certeza, contar com cada um de vocês. Aqueles que falaram amém já compreenderam, porém essa palavra eu sei que vai gerar aí como a semente que cai dentro do coração, vai gerar frutos. E eu tenho certeza que quando isso acontecer, daqui a 15 anos, quem sabe, daqui a 20 anos, quando você estiver em cima de um altar, assumindo a liderança dessa igreja, você vai se lembrar desse dia. Isso eu tenho certeza. E eu tenho certeza que o seu testemunho será esse. Eu estava naquele culto, há 15 a 20 anos atrás, onde o Eduardo falou que ali estavam os pastores e as pastoras que iriam liderar essa igreja. E essa profecia se cumpriu no dia de hoje. Eu tenho certeza que será esse testemunho que você vai dar se você compreender tudo aquilo que o Senhor tem para poder fazer na sua vida. Deus tem te preparado exatamente para isso. Deus tem te preparado para pastorear, para liderar, para conduzir a igreja. Às vezes nós pensamos que o maior esforço que a gente pode ter é de ser crentes. Eu estou me esforçando porque eu quero ser um crente, eu quero ser um bom cristão. Meu irmão,
isso aí já é superado. Você tem que se esforçar para ser um pastor ou uma pastora para liderar essa igreja rumo àquilo que o Senhor tem preparado para ela. Amém? Está aí o nosso grande desafio. Vocês têm vindo nos cultos? Hã? Então aqui, quem esteve nos últimos 3 cultos aqui do EIC, levante a mão. Nos últimos 3, levante a mão. Muito bem. E o que está sendo falado? Hã? Aqueles que levantaram a mão. Pode falar, pode falar. O que está sendo ensinado aqui? Porque eu quero ver se realmente essa geração está sendo preparada para daqui a 15, 20 anos, né, André? Daqui a 15, 20 anos, meu amigo, a gente vai estar lá em Cancún, surfando no Havaí, né, evangelizando por lá. Vocês vão estar aqui, né? Então, o que está sendo ensinado aqui? Você que esteve nos últimos 3 cultos. Né, o André já disse que Deus colocou algo no coração. Está sendo ministrado isso, não está sendo? Semana passada. Então, o que foi ministrado semana passada? Muito bem. Eu falei, eu tinha te prometido. Eu falei que o dia eu ia pregar no EI, que eu ia pegar no seu pé. Azaf, o que foi pregado? Pede ajuda para Tainá. Sobre Timóteo, mas assim, o tema, a essência. Ajuda ele, Tainá, você não sabe também? Meu Deus. Alguém sabe daqui? Você sabe? Pode falar. Não tenha medo de errar, não. Quem fala e erra tem, né, a dádiva de ter tentado. Não? De boa? Vamos lá, gente. Então vai, vamos. Valendo esses R$100. Eu não tenho R$100. Tá aqui. Vamos lá, corajoso. Está falando sobre o quê? Olha aqui. A volta de Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso para esse jovem aqui. Está sendo falado sobre a volta de Jesus, é isso? E o que está sendo ensinado sobre a volta de Jesus aqui? Agora que a sua memória já está aí assim, clareada ou esclarecida, o que está sendo ensinado sobre a volta de Jesus? Que ele vai voltar. Olha como vocês são bons. Eu sabia que está sendo ensinado alguma coisa, né? Existem 2 convicções que nós temos que ter. A primeira coisa é que Jesus veio a essa terra. Amém? E onde está escrito isso? Lucas capítulo de número 2, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus. Olha lá, olha que coisa interessante. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Quem é essa ela? Maria. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Está falando do nascimento de quem? De Jesus. Tá certo? Então, uma convicção, a primeira convicção que nós temos que ter é que Jesus esteve aqui nessa terra. Amém? Jesus veio a essa terra com um propósito, com um objetivo, não somente de implantar o reino de Deus, isso foi feito ao longo do seu ministério, porém com o objetivo de ter uma morte de cruz. O objetivo de sofrer. O Messias sofredor, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Você crê nisso? Amém? Você vai pastorear essa igreja daqui a 15 anos. Quem sabe até antes disso. Você tem essa convicção? Esse texto que está escrito aí está certo? Tá? Jesus veio. E Jesus veio numa circunstância de humildade, não foi? Como Cristo, Salvador, aquele que vem para sofrer uma morte de cruz e morreu no nosso lugar. Por isso, a obra da cruz é uma obra expiatória. Quando a gente vê essa palavra, a gente não entende muito bem. Expiatória é o quê? Quando alguém paga o preço do seu lugar. Né? De vez em quando, lá em casa, acontece isso, né? O Pedro faz alguma coisa, quem paga o pato é a Chloe. De vez em quando a Chloe faz, quem paga o pato é o Pedro, né? Quando a gente não consegue clarear muito bem as coisas, né? Mas de vez em quando isso acontece. Isso é expiação, quando alguém paga o preço no seu lugar. Então Jesus veio aqui, né, numa forma muito humilde, nas circunstâncias de humildade, veio para sofrer, Messias sofredor, e morreu numa cruz para que nós pudéssemos encontrar algo chamado salvação. Beleza? Beleza? Tá certo o que eu falei, Hugo? Se estiver errado, você me corrige agora aí. É isso.
Então, isso você tem que ter dentro do seu coração, que Jesus veio, né, e veio nessa condição. Mas existe uma promessa, e essa é a segunda convicção que nós temos que ter. Lembra de uma coisa, você é o pastor dessa igreja, a pastora dessa igreja, daqui a 15 anos, 20 anos, quem sabe até menos, né, André? A gente já está meio gasto, né? O tempo andou judiando demais da gente, né? Menos da Raquel, porque a Raquel continua com 18 anos, olha lá. Né? Então, essa é a segunda certeza que a gente tem que ter, que Jesus... Vamos lá, gente, me ajuda. A primeira convicção é que Jesus veio como Messias, humilde, nas circunstâncias da humildade, sofreu uma morte de cruz, né? E essa morte foi para que nós pudéssemos novamente estarmos ligados com o Pai. Essa é a primeira certeza. Se você não tiver convicção disso, de nada mais adianta ficar falando algo, né, ou tentando colocar algo dentro do seu coração. E a segunda convicção que nós temos que ter, a segunda certeza, é de que Jesus vai voltar. Amém? Muito bem. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 11, diz assim. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Vocês estão atentos aí? Tá bom. E vi os céus abertos. Quem viu esses céus abertos aí? Quase. É assim mesmo, não abaixa a cabeça não. Você está certo, você falou, você errou, você não está certo na sua resposta, mas está certo na sua coragem. É assim que se aprende, é assim que se cresce em Deus, tá certo? Então, quem viu os céus abertos foi João que escreveu esse livro. Deus está dando uma revelação a ele. E ele viu os céus abertos e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre eles chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de... Vocês conseguem imaginar isso? João está tendo uma visão profética. Deus está mostrando no seu tempo presente algo que iria acontecer no futuro. Isso ainda não aconteceu. João teve uma visão disso. Eu gostaria muito que você se esforçasse para ter também pelo menos uma noção dessa visão. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de... E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, ou uma espada afiada, para ferir com elas as nações. Ele as receberá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E o 16 diz assim, e na veste e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Feche os seus olhos. João teve uma visão, algo muito sublime de se ver, algo que talvez no momento em que João viu, mais o espantou do que esclareceu. Talvez isso tenha acontecido na sua cabeça quando nós lemos esse texto. Eu disse que Jesus vai voltar, e está aqui o texto que diz que Jesus vai voltar, e como Jesus vai voltar. Está certo que tem um negócio de cavalo branco, vestes, lagar, furor, ira, exércitos. Tem tudo isso, mas eu só quero que você imagine algo no seu coração. Esse texto está dizendo que Jesus vai voltar como Messias conquistador, o Deus Todo-Poderoso. Jesus esteve aqui nessa terra há alguns milhares de anos atrás e sofreu numa cruz, mas ele vai voltar. Agora de um jeito diferente. Ele vai voltar como conquistador, para cumprir a promessa que está contida dentro da palavra de Deus.
que é a própria vontade de Deus, de levar consigo a sua igreja poderosa, a qual você pertence. Amém? Você pertence a essa igreja. Jesus volta a essa terra não para buscar riquezas, não para buscar essa natureza que está tão destruída e tão mal cuidada, mas Jesus ele volta para buscar o seu povo. Jesus volta para buscar a sua igreja. Jesus ele volta para te buscar. E é uma promessa do Senhor. E você faz parte dessa conquista. Você que está aqui nesse espaço chamado igreja, você que tomou uma decisão, você faz parte. Você faz parte dessa visão. Deus deu essa visão a João, mas não somente a João, ela é estendida à sua vida. Veja aí o Senhor voltando no seu cavalo branco. Veja o Senhor voltando com esse exército para corrigir, para conquistar, para reinar. E você faz parte de tudo isso. Amém? Olha para mim aqui. Você faz parte de tudo isso? Agora é uma pergunta. Eu gostaria que você respondesse. A não ser que você não tenha certeza. Você faz parte disso? Vou perguntar de novo. Você faz parte disso? Glória a Deus. Muito bem. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Então eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra profética e você já tem essa palavra profética. Amém? E eu venho também trazer um ensino que envolve o cuidado. Nessa caminhada rumo aos céus, nós temos que ter cuidado. Eu sei que você é uma pessoa apaixonada por Deus. Amém? Eu sei que você é uma pessoa que ama ao Senhor Jesus. Eu vi vocês aqui na frente. Eu vi vocês com a cabeça baixa orando. E eu acabei de vê-los aqui com a cabeça baixa, imaginando a volta do Senhor Jesus. E é importante que vocês aprendam algo, que por mais apaixonado que nós sejamos por Deus, isso não tira alguns cuidados que a gente tem que tomar. Você tem que tomar alguns cuidados. Amém? Amém? Tudo bem? Jesus, a palavra de Deus nos diz que existe uma nova Jerusalém, novos céus e uma nova terra, um lugar perfeito, um lugar bacana. Imagina um lugar totalmente diferente daquilo que você está acostumado a ver. E Deus nos deu esse lugar perfeito, né, como resposta à nossa aceitação a Ele aqui nessa terra. E nós estamos indo para esses céus. Você está indo para esses céus. Existem duas formas de chegar até os céus. A primeira é morrendo. Ninguém fala amém, ainda bem, né? Primeiro morrendo. Se você está aí, não vai acontecer, né? Não vai acontecer, mas sim empacotar. Talvez daqui uns 60, 70 anos para frente, tá bom, né? Viver até uns 89, 90, tá bom, né, Taína? Tá bom. Até lá eu já estou pó da terra, né? Mas morrendo, você tem a certeza você tem essas duas convicções que eu falei, se você morrer, você vai para os céus. Tudo bem? Né? E a segunda forma de ir para os céus é na volta de Cristo. Tá certo? Eu oro a Deus para que seja na nossa geração. Nessa geração. Eu oro muito ao Senhor para que Jesus volte na minha geração, que eu esteja vivo para isso. Mas, porém, se eu não estiver, né, vocês vão estar aqui ainda. Glórias ao Senhor por isso. Então, duas jeitos de ir para o céu. Você morre ou Jesus Cristo volta. Então, há certeza de que os céus nos pertencem, se você assim crê. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Daqui até a sua morte, ou daqui até a volta de Cristo, você tem que tomar cuidado, por mais crente que você seja, por mais espiritual que você seja. Eu vou dizer algo, é cuidado. Por mais que você entenda o louvor, por mais desejo que você tenha de estar na igreja, no acampamento, né? Esse ano nós tivemos acampamento de adolescentes e jovens, né?
Mas vai ter muita coisa especial o ano que vem aí, vocês vão ver. Por mais que você esteja envolvido, por mais que você se interesse, por mais apaixonado por Jesus que você seja, você tem que tomar alguns cuidados. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 29 e 30, diz assim, bote lá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E o 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Alguém diga amém. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Mas o versículo 29 começa dizendo que depois de certas coisas, quais são essas coisas? Gente, até você empacotar, morrer ou Cristo voltar, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiramente, com os falsos profetas. Tome cuidado, porque nem todo mundo que fala em Deus é de Deus. O que eu disse? Isso, tomar muito cuidado. Deus tem dado líderes, pastores para vocês no tempo de hoje. Tem aí o André, a Raquel. Aqui você chutou uma árvore e cai 20 pastores nessa igreja. Então não é por falta de pastor, que você vai se perder. Então tome cuidado com os falsos profetas. Adolescente, como eu disse, eu estou há 3 gerações à frente. Porém, eu sei o que é ser adolescente. O adolescente gosta de uma novidade. Gosta de uma novidade. E o que não falta hoje em dia são novidades. O que não falta hoje em dia é formato de culto dos mais diversos, palavras das mais diversas possíveis, mas toma cuidado. Porque eu quero dizer algo para você. Deus te colocou numa igreja, num lugar, te deu um povo, te deu líderes, te deu pastores, e tome muito cuidado naquilo que você escuta por aí. Tudo bem? Ok? Combinado desse jeito? Tome muito cuidado. Ah, não, pastor, olha, eu já venho no culto, eu escuto aqui o culto, venho no domingo, ao longo da semana, eu venho no culto de quinta, e ainda se não bastasse isso, eu escuto todas as palavras novamente que são colocadas aí nas redes sociais da igreja. Ótimo, muito bem. É isso aí. Se você está fazendo isso aí e precisa de algo mais, pode nos procurar. Mas esse é o dever de casa. E eu sei que tem muita gente longe e distante disso. Guerras, nação contra nação, são sinais da volta de Cristo. Vocês estão acompanhando, ou deveria estar acompanhando, as notícias. A gente está às portas de uma guerra, e a gente tem que orar. Israel fez um ataque muito pesado ao Irã. O Irã já havia feito um ataque pesado a Israel. Então, hoje, gente, guerra e rumores de guerras não há novidade, o mundo está em guerra. Mas não são só essas guerras de nações contra nações. Todos os dias nós também travamos as nossas guerras. Não é? Sim ou não? A Dai veio aqui e orou. Quando a gente diz assim, vem aqui você que está com uma dor física, vem uma ou duas pessoas. Mas quando a gente fala assim, você que tem uma dor emocional na sua alma, nas suas emoções, vem um monte de gente. Porque é a realidade que nós estamos vivendo. Não é que a sua vinda aqui está certo, está corretíssimo. E eu insisto nisso. É a grande batalha que a gente tem que nós temos que travar. Essa guerra, a guerra com a gente mesmo, a guerra com a nossa cabeça, a guerra com a nossa alma, com os nossos sentimentos. Já era difícil. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar na minha época. Mas na minha época, vou falar na época do pastor Samuel, está ali, que é mais fácil. Na nossa época, já era difícil ser cristão, já era muito difícil.
E olha que adolescente naquela época tinha uma dificuldade até razoável em ter acesso às coisas ruins. Hoje não. Hoje não. Hoje nós temos, né, hoje os adolescentes, todo mundo tem acesso muito fácil às coisas que são ruins. Eu não preciso ficar falando disso aqui, você está entendendo o que eu estou falando. Está entendendo o que eu estou falando? Né? Então são as guerras que a gente tem que travar. São as lutas e as batalhas que a gente tem que travar para ser melhor. Gente, você tem que ser melhor a cada dia. Tudo bem? Ok? O pai e a sua mãe tem que te ver a cada dia e identificar coisas melhores em você. Talvez você fale assim, mas não tem nada a ver. Você pode achar assim. Eu também achava, na época que eu tinha, falei de novo, né? Quando eu tinha 15, 14, eu também achava, mas eu tomei uma decisão. Tomei uma decisão de obedecer a palavra de Deus. Eu tomei a decisão de obedecer àqueles que falavam e pregavam a palavra de Deus. E isso mudou a minha vida, transformou a minha história. Então é uma guerra, é uma batalha na nossa mente, no nosso coração, para ser melhor, para sermos melhores todos os dias. Enfrentar essas crises, e eu vou dizer, elas virão. Não vai faltar motivo para que você seja impedido ou impossibilitado de ir para esses céus que Deus tem como promessa para a nossa vida. E eu não estou te amaldiçoando, eu estou te dando um alerta. Não vai faltar oportunidade para que você se desvie. Fui claro? Não vai faltar oportunidade. Elas estão aí. Você saindo por aquela porta. Não vai faltar oportunidade para você se distanciar de Deus e perder a sua herança eterna, a herança divina, por mais intensa que você seja. As oportunidades do errado, elas vão estar constantemente à nossa frente. Então, aí é a grande decisão que nós temos que tomar. Quem você quer ser? Quem que você quer ser? Né? O que você vai construir, né, como história de vida? Você tem construído a sua história de vida. Então, nós temos que estar preparados para isso. E agora, gente, eu vou falar mais um pouquinho de algo muito importante. Se você decidir por Deus, você tem que renunciar todos os outros deuses. Me ouviram? Se você quer decidir por Deus e fazer parte desses céus que é a promessa do Senhor, de uma vida na sua presença, se você decidir por Deus, você vai ter que renunciar a outras coisas. Não tem jeito. Não tem outra forma de se fazer. Não dá para ser mais ou menos. O que eu disse, não dá para ser mais ou menos. Não dá. Não dá para você estar aqui neste culto e amanhã em outro lugar, que não tenha nada a ver com Deus. Não dá para você estar aqui acessando a sua Bíblia no celular num culto como esse e daqui a pouco, quem sabe não, ao longo da semana, você está acessando outras coisas. Não dá. Isso é engano. O pior de todos os enganos se chama auto-engano. É quando nós enganamos a nós mesmos. Então não dá. É uma decisão que vai ter que se tomar. É uma renúncia que nós vamos ter que fazer. Que você vai ter que fazer. Que nós temos que fazer. E essa renúncia não é algo pontual. Essa renúncia é diária. Diária. Todos os dias vai ser montado diante de você 2 mesas. 2 mesas. A mesa do Senhor, com coisas boas para poder se alimentar. E uma mesa que é chamada mesa dos demônios, do capeta. Está lá. São 2 mesas que são colocadas diante da gente todos os dias. E a gente vai ter que escolher da qual nós vamos nos alimentar. Isso é decisão. Isso é decisão.
Uma criança não tem como decidir até ser batizado. Se você se batizou, você já tomou a decisão que você é capaz de se decidir. Então é isso que tem que ser, esse que tem que ser o nosso esforço. De decidir e decidir sempre por Deus. Mateus 24, depois que fala a respeito de tudo isso, tem um versículo que eu acho muito interessante. Diz assim: aqueles que perseverarem até o fim serão... Vamos lá? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Perseverar até o fim. Por muito tempo na minha vida eu acreditei e defendi de unhas e dentes, teologicamente, de todo o coração, que uma vez que eu levantei a mão dentro de uma igreja e aceitei o Senhor Jesus Cristo, e o Matoso está balançando a cabeça aqui para mim também, espero que você já tenha sido liberto disso também. Se não, vai ser liberto. Já foi. Por muito tempo eu defendi isso, que uma vez você entrou dentro da igreja, levantou a mão, aceitou a Jesus Cristo, esses céus preparados, essa nova Jerusalém, já era dada a você como herança, e não existia nada que pudesse te tirar disso. Por muito tempo. Mas eu não penso mais dessa forma. Olhando e olhando criticamente, não só a palavra de Deus, mas os dias que nós vivemos, aqueles que herdarão o reino dos céus serão aqueles que perseverarem até o fim. Amém? Persevere, e persevere até o fim. Insista, não desista das coisas de Deus. Não desista. Mesmo que vai existir aqueles momentos em que você não vai compreender muito bem. Vai ter momentos em que você vai ver, vai sentir, vai perceber. A sua alma vai bagunçar um monte de coisa na sua mente, no seu coração. Mesmo diante desses dias e dessas situações, se mantenha firme. Venha na igreja. Amanhã eu vou pregar a respeito disso aqui na igreja. De manhã e à noite. A exaltação ao culto. A exaltação à vinda à igreja. Não deixe de vir à igreja. Meu irmão, eu não sei que dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Gostaria muito que voltasse na minha geração. Mas eu gostaria muito, se eu pudesse escolher, eu estou viajando agora, tá? Tudo bem? Se eu pudesse escolher, se Jesus perguntasse assim, Duzão, que dia você quer que eu volte, né? Estou brincando. Vocês entenderam que é brincadeira, né? Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus volta. Mas se Jesus pedisse a minha opinião, aí eu ia falar assim, Jesus, volta no acampamento, lá na chácara do Abacateiro, no sabadão à noite. Moleque! Tá lá, tá com a bateria arrebentando, som baixo, e todo mundo ali no reteté do Senhor, e de repente as trombetas tocam, os céus se rasgam, e o Senhor vem cheio de poder e de glória. Eu quero participar disso. Eu quero participar disso. Se for na minha geração, eu vou ficar muito feliz de ver o Senhor Jesus Cristo voltar exatamente desse jeito. Para isso, no entanto e porém, eu tenho que me preparar. Sabe como que nós nos preparamos? Perseverando até o... Perseverando. Mantendo firme. Não abandone o seu posto. Quando o André diz assim, os líderes dizem assim, vamos para o culto, gente, vamos fazer isso e tudo mais e tal. Faça até mesmo sem querer. Até mesmo sem querer. Sabia que eu já vi muitas vezes para a igreja sem querer? Eu sei que é feio falar. Mas é a realidade. Muitas vezes
Tem que vir, eu tenho que vir, sou pastor da igreja. Tem que pregar. Mas às vezes você está assim, sabe? Quando a vida te pega assim pelo pé e bate no chão, assim. E aí você tem que levantar e falar assim, eu tenho que ir para o culto. Isso é perseverar até o fim. Sabe? Quando você não está com vontade. Quando a sua carne te lançar para o pecado, você tem que brecar e falar assim, não, eu preciso perseverar até o fim. Não é isso, não é esse momento, não é essa circunstância, não é o fato, não é esse negócio que vai passar em pouco tempo que vai me tirar da presença do Deus. Persevera até o fim. Duas certezas de que Jesus veio. A outra certeza, que Jesus voltará. E no meio disso, estamos aqui, perseverando até o fim. Amém? Eu quero convocar você. Eu quero convocar você que entendeu essa palavra. Que quer se juntar aqui comigo nessa batalha espiritual. Que na verdade, nos conduz até os céus. Você quer perseverar até o fim? Agora nós não estamos sozinhos. Quando nós tomamos essa decisão, a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco. Amém? O Senhor nos sustenta com o seu braço direito forte. Amém? Vem aqui, Azar. Vem aqui. O Senhor nos sustenta com o seu braço direito forte. O Senhor nos sustenta. Sabe o que isso quer dizer? Que em alguns momentos da nossa vida a gente vai tentar. Os nossos joelhos vão vacilar. Né? Depois você vai no Marugate e manda colocar um gesso aí. Vai vacilar, mas o Senhor nos sustenta com o seu braço direito forte. Você perseverar até o fim. Mesmo, às vezes, cambaleando, espancado pela vida. De vez em quando a vida espanca a gente, não espanca? Espanca. Não fica com esse negócio de misticismo. Espanca. Às vezes a vida bate na gente, bate doído, mas o Senhor nos sustenta com o seu braço direito forte. É isso que nos faz perseverar e perseverar até o fim. É nisso que eu creio. É exatamente nisso que eu creio. É isso que está dentro do meu coração. Se eu morrer, estarei com Cristo. Se Cristo voltar, eu estarei com Ele. E você? Fica de pé, por favor. Fique de pé, feche os seus olhos. E eu quero fazer um convite a você. E qual é o convite? De se juntar a esse povo que está indo para os céus. Feche os seus olhos. Para todos, fechem os olhos, por favor. Eu tenho certeza, e eu reforço algo profético no seu coração. Aqui estão os pastores que irão liderar essa igreja em pouco tempo. Estão aqui, que vão conduzir essa igreja talvez a um grande avivamento, talvez não, ao grande avivamento que Deus nos deu como promessa. Eu entendo que essa promessa vai se cumprir através da geração, dessa geração. Não tenho dúvida disso. Mas para isso você precisa ter convicções. E as nossas convicções estão em Cristo. E ao tê-las, nós precisamos perseverar. Perseverar naquilo que nós cremos. Perseverar naquilo que nós somos ensinados. E perseverar naquilo que Deus fala ao nosso coração. Meu irmão, não vai ser qualquer coisa que vai te tirar da presença de Deus. Se você compreender essa palavra, Deus vai lhe sustentar, Deus vai lhe dar uma resistência. Eu profetizo algo sobre a sua vida, sobre a vida de cada adolescente aqui. Deus está derramando sobre a sua vida resistência. Uma unção e um poder para você resistir ao dia mau, para você resistir à tentação, resistir àquilo que é errado. Deus está lhe capacitando, corpo, alma e espírito. Senhor, nós oramos por cada adolescente aqui. Que o Senhor derrame
do seu poder, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a perseverar e perseverar até o fim. Derrame sobre a vida de cada um dessa unção e desse poder. Sejamos capacitados pelo Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós te amamos, ó. Nós estamos nessa empreitada, nesse desafio de chegar até o céu. Mas nós não estamos sozinhos, ó Pai. O Senhor não nos abandonou. O Senhor está conosco, nos sustentando. Que sejamos perseverantes. Que nós possamos perseverar até o fim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você crê nessa palavra? Essa palavra, de alguma forma, fez sentido no seu coração? Sim? Então dê um aplauso ao Senhor. Fala assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor falou ao meu coração. Amém? Nós vamos ministrar mais uma canção. Vocês já estão abençoados. Vocês guardem essa profecia e guardem essa palavra